Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Essa canção é uma oração e um pedido que talvez seja também o seu e em muitos momentos o meu também. Senhor, aquela chama que uma vez brilhou de amor por Ti, aquela chama que o Senhor acendeu, talvez no dia da conversão, acendeu em algum momento de luta e dificuldade, pela qual passamos com a ajuda e a graça de Deus e estávamos tão gratos que Deus nos ajudou naquele momento difícil. Ali se acendeu uma chama que por algum motivo deixou de brilhar, deixou de existir. E hoje eu quero orar com você. Acende a chama, ó Pai. Como restaurar o amor, como restaurar a paixão que nós sentimos por Deus? Como está a chama no seu coração? Você também pode cantar com todo o coração: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça me invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Este é o desejo do meu coração para o programa de hoje. Eu quero ser muito prático, quero falar sobre 5 coisas que podem ter esfriado a sua fé. 5 coisas que costumam esfriar a fé de todos os cristãos. E nós precisamos tomar cuidado, porque podemos chamar também isso de ladrões da nossa fé, escapes. Aonde foi parar a fé que eu tinha? Aonde está o calor do meu coração? Onde está a chama que uma vez brilhou? 5 coisas que esfriam a sua fé. Em primeiro lugar, a palavra não lida. A nossa fé esfria através da palavra que não foi lida. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Salmo 119, versículo 111. Eu vou ler novamente. Os teus testemunhos, ou seja, a palavra do Senhor, tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Uma das coisas que sempre restaurou o brilho, a paixão dos apóstolos, a paixão dos profetas, foi a própria palavra do Senhor. Se você se afastou das Escrituras, se nós nos afastamos das Escrituras, da leitura, da meditação, do ouvir a palavra de Deus, pode saber que como consequência o nosso coração estará se esfriando novamente. Quão distante você está da sua Bíblia? Deixe-me perguntar novamente. Quão distante você está da sua Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Você tem o costume de abri-la? A distância que nós temos da palavra de Deus costuma ser a distância entre o nosso coração e a lareira acesa do Espírito de Deus aqui nessa terra, que é a palavra de Deus. E nós podemos nos aproximar dessa lareira, dessa chama, sempre que quisermos, mas o que costumamos fazer é buscar alternativas, nos afastamos, buscamos outras fontes de alimentação para a nossa alma e com o tempo mal notamos que a nossa fé foi se esfriando. Por quê? Porque o nosso coração foi buscando auxílio, buscando calor em fogo estranho. E ao nos distanciarmos da palavra de Deus, nos distanciamos também do calor e da alegria que a Bíblia traz ao nosso coração. Toda vez que lemos a Bíblia, ela nos ensina algo que não tínhamos percebido antes. A palavra de Deus, ela é auxílio. Por mais antiga que seja a Bíblia, ela está cheia de lições que permanecem sempre atualizadas. A palavra de Deus é fogo, alegria, instrução, ela aquece o nosso coração. Por isso, a primeira coisa que menciono aqui como causa do esfriamento da nossa fé é a palavra não lida. Em segundo lugar, o louvor silenciado. Quando nós silenciamos o louvor, quando nós paramos de dar glória a Deus, nós estamos tirando o oxigênio que mantém o fogo aceso.
Salmo 101 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, com cânticos, com música. A palavra de Deus, ela é incendiada, reaquecida através do louvor. Quão distante você está dos louvores do Senhor? Ah, como é maravilhoso entrar numa casa e sentir os louvores de Deus. Esses dias entrei em uma clínica, fui fazer fisioterapia devido a uma cirurgia de tendão no ombro que fiz, e quando entrei na clínica de fisioterapia tinha música de louvor tocando no fundo. Aquele momento de fisioterapia foi um momento de louvor para mim. Estive ali cantando junto, louvando ao Senhor, incendiando meu coração através do louvor que os meus lábios expressavam naquele lugar tão diferente da igreja. Os meus lábios estavam expressando louvor a Deus e o meu coração se incendiava. Sabe o que pode ter esfriado a sua fé? O louvor silenciado. Se você não abriu mais a sua boca para engrandecer a Deus, se você não tem mais colocado músicas de louvor para tocar nos seus ouvidos, para soar em sua casa, a falta de louvor esfria a nossa fé. Quais músicas você está escutando? Quais são os autores? Quais são os cantores que você coloca lá no YouTube para escutar, ou talvez no Spotify? Coloque músicas de louvor e você vai perceber que elas incendeiam o seu coração. As músicas nos inspiram a buscar a Deus, assim como aquela canção: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar e resplandecer o meu primeiro amor. Ao cantar, ao louvar, ao orar ao Senhor através das canções, o nosso coração é incendiado e pode ser que a sua fé tenha se esfriado devido ao louvor que foi silenciado em seu coração. Quer fortalecer novamente a sua fé? Volte a louvar, volte a usar os seus lábios para engrandecer o Senhor. É algo incrível que acontece. Quanto mais você louva ao Senhor, mais você bebe da alegria do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Parece que quanto mais nós nos alegramos em Deus, mais fortes nos sentimos, mais forte a nossa fé se torna quando nós engrandecemos o nome de Deus. Por isso nós precisamos cuidar com aquilo que esfria a nossa fé. A palavra não lida, o louvor silenciado e, em terceiro lugar, a oração não feita. Nós não podemos esperar ter um coração quente se nós não dobrarmos os nossos joelhos para buscarmos o fogo do Espírito Santo através das nossas orações. Por quantas vezes meu coração começou a se esfriar também. E o que fazer nessas horas? Meus irmãos, quando o nosso coração se esfria, o único responsável por buscar aquecimento para o nosso coração somos nós mesmos. Por mais que eu estou aqui tentando lhe ajudar a colocar uma lenha aí na fogueira do seu coração, o último responsável pelo calor da sua alma é você mesmo. Por isso, quando o seu coração estiver se esfriando, dobre os joelhos em oração e peça a Deus em espírito e em verdade: Senhor, acende a chama em mim novamente. Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Outro texto diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. A palavra de Deus é muito clara de que nós encontramos ao Senhor Jesus Cristo quando nós o buscamos em oração. Se talvez a sua oração tenha se silenciado, hoje eu te convido a você mesmo colocar lenha na fogueira do seu coração, dobrando os seus joelhos e pedindo: Senhor, aviva o meu coração. Eu quero ter uma nova experiência contigo. Não quero somente falar das experiências do passado. Não quero somente ficar contando como já fui uma vez apaixonado pelo Senhor. Eu quero falar aos meus filhos, talvez aos seus netos. Senhor, eu quero falar a essa gente com um coração apaixonado pelo Senhor hoje. Ó Deus, nós não queremos abandonar o primeiro amor. Por isso, nos ajude a manter a chama acesa em nosso coração. Faça essa oração, meu irmão.
Não deixe a oração silenciar dentro de ti, porque esta é a terceira causa do esfriamento da fé. A palavra não lida, o louvor silenciado e a oração não feita. Quando foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e orou em espírito e em verdade, pedindo que Deus aqueça o seu coração? Faça isso hoje. Em quarto lugar, o que esfria a nossa fé, a igreja não visitada. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixem de se encontrar como igreja, como é o costume de algumas pessoas, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que o dia se aproxima. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Não deixe de estar junto com a sua igreja. O quarto motivo do esfriamento da nossa fé pode ser a igreja não visitada. E aí talvez você diga assim: mas o que importa é o meu relacionamento com Deus. Meu irmão, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja foi projetada por Deus. Ao rejeitarmos a igreja, estamos rejeitando o corpo de Jesus Cristo. Como disse certo pregador, algumas pessoas estão querendo Jesus decapitado. Querem só a cabeça, mas não querem o corpo. Jesus, por completo, é Ele e a igreja. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E nós esfriamos quando nós deixamos de estar na igreja. A sua fé pode estar sendo enfraquecida porque você não está exercendo os seus dons na igreja. Você não pode imaginar o combustível que será para o seu coração colocar a sua fé em ação através dos seus dons, visitando, estando congregando na sua igreja, servindo ali aos seus irmãos. Você vai se sentir útil, você vai sentir que a sua vida faz sentido para alguém, você vai sentir no olhar do outro que a sua vida vale a pena, porque você será usado por Deus na sua igreja local. Mas lá tem tantas pessoas cheias de problema, pastor. Muito bem, eu também tenho. E é por isso que nós estamos lá. É justamente porque nós queremos nos ajudar. E ao ajudarmos uns aos outros, nós sentimos que avançamos juntos na fé. E por último lugar, o que esfria a nossa fé. Normalmente tenho percebido isso ao conversar com muitas pessoas que foram se esfriando aos pouquinhos. Uma das causas do esfriamento da fé é o perdão não concedido. Quando as pessoas não perdoam os outros, quando elas não suportam que o outro tenha falhas, assim como nós temos, quando nós deixamos de perdoar o outro, a nossa fé começa a se esfriar, nós nos afastamos de Deus e às vezes orgulhosamente ainda nem percebemos. Porque na verdade estamos tão cheios de nós mesmos, que nem percebemos a falta de Deus. Mas a fé tem se esfriado, aquela fé amorosa, graciosa, cheia de compaixão, cheia de amor por Deus e pelo próximo, ela já se esfriou talvez há muito tempo, porque um perdão não foi concedido. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meu irmão, a palavra de Deus aqui diz que nós precisamos nos perdoar mutuamente. Se lá atrás você deixou uma raiz de amargura contra alguma pessoa, seja na igreja, seja na sua família, eu posso te garantir que esta amargura tem esfriado a sua fé. Não, mas eu estou bem com Deus, pastor. Às vezes nós nos enganamos, porque a palavra de Deus diz: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como pode amar a Deus a quem você não vê? É impossível nós carregarmos o amor de Deus em nosso coração, sendo que no mesmo coração está o ódio pelo próximo. Isso esfria a nossa fé, esfria a nossa caminhada com Deus. Por isso eu peço que você reverta todos esses pontos, se algum deles tem tocado o seu coração. Hoje eu te peço, lance a sua atenção sobre isso e permita que o seu coração seja incendiado por Deus novamente. 5 coisas que podem ter esfriado a sua fé: a palavra não lida, o louvor silenciado, a oração que não foi feita, a igreja que não foi mais visitada, ou o perdão que em algum momento não foi concedido. Sem algum desses pontos,
o Senhor tem falado ao teu coração. É hora de voltar para casa. É hora de reacender a chama. É hora de ler a palavra. É hora de louvar novamente. É hora de voltar a orar. É hora de voltar a congregar. E mais do que nunca é hora de perdoar. Libere perdão sobre quem te magoou. Reconcilie-se com o seu irmão e volte a levar a sua oferta ao altar. Lembra do que Jesus falou? Se você lembrar que o seu irmão pecou contra ti, deixe a sua oferta de lado, vai se reconciliar com ele e depois você volta para o altar do Senhor. Talvez é isso que tenha esfriado o seu coração, alguma mágoa com alguma pessoa que é tão falha quanto nós somos. Perdoe, libere perdão e você vai sentir a chama do Espírito Santo reaquecer o seu coração novamente. Pai, em nome de Jesus eu te peço, esteja conosco. Não permita que a chama se apague por nenhum desses motivos. Não permita, Senhor, que venhamos a esquecer da Tua palavra, dos louvores, da oração feita em espírito e em verdade. Não permita, Senhor, que a gente se afaste do Teu corpo sagrado que é a igreja. Não permita, Senhor, que nenhuma raiz de amargura cresça em nossos corações. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Em nome de Jesus. Amém.